Sejam bem-vindos ao 19º TPC aqui da Diretoria de Ensino, região de Marília. Hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso projeto Conexão Solidária, um projeto desenvolvido pelo Núcleo Pedagógico com uma parceria entre o Conviva e Linguagens. Eu estou aqui hoje com a PEC Cida de Educação Física, a PEC Carla de Inglês, a Ellen e a Eliane, que são do Conviva. E eu, Larissa, PEC de Arte. Como apresentado pela nossa companheira do núcleo e parceira de projeto, nós vamos apresentar para vocês o que a gente vem desenvolvendo nas unidades escolares, principalmente com os alunos. Em algumas ocasiões, nós também participamos em rodas de conversa com professores. O Conexão Solidária na Escola, como surgiu? O nosso projeto ele é baseado no projeto Conexão Solidária do programa Conviva, que é o programa de melhoria da convivência e proteção escolar. Esse projeto é um projeto da Secretaria da Educação que surgiu durante a pandemia, em 2020, com o propósito de acolher os profissionais da educação, servidores e professores, no momento do distanciamento social. Então, essa conexão solidária ocorria via reuniões online, para que, já que todos nós estávamos num ambiente virtual. O projeto nasceu do compromisso de cuidar das pessoas, conforme expresso no plano estratégico da SEDUC, tendo por principais objetivos apoiar, promover, estimular e potencializar ações de identificação e de adoção de estratégias de enfrentamento aos desafios resultantes do distanciamento social e familiar, abordando as dimensões emocional, físico e profissional da vida humana, convivência em empatia, autocuidado, cuidando de si para cuidar do outro, preservação da saúde emocional, convivência intergeracional positiva e segura nas redes digitais, cuidado com a saúde emocional. Então nós pensamos, por que não estender esse programa já iniciado durante a pandemia para as unidades escolares, para os alunos, já que nós tivemos vários relatos de que quando eles retornaram das aulas online, houve vários conflitos, passaram por novas adaptações, sentimentos, emoções, foi um turbilhão, não só dos nossos estudantes, mas também dos nossos profissionais. Então, esse projeto, ele existe desde o início do ano. No início do ano, quando nós pensamos nele, nós demos o nome de Revivendo Valores na Escola. Por que Revivendo Valores na Escola? Porque a escola já possui valores. Então a gente queria dar um up, uma movimentação diferenciada para que voltasse as temáticas de convivência, de acolhimento, de qualidade de vida, principalmente a emocional. Então, esse projeto ele é realizado nas unidades escolares da Diretoria de Ensino de Marília, sendo desenvolvido pela equipe Conviva, do Núcleo Pedagógico, e a equipe de Linguagens, que são os nossos colaboradores e idealizadores, que são os especialistas em currículo, que sou eu e a Eliane, na dimensão de convivência, a Larissa em arte, a Carlinha na língua estrangeira e a Cida na educação física. Então, como que a gente montou essa trupe? É assim que a gente chama, nós somos uma trupe. Por quê? Porque a gente juntou a convivência, as habilidades da Larissa com movimentos do corpo, questões teatrais, as habilidades da Cida, que também tem a questão do corpo, a cultura do movimento e, além do mais, essa questão de estar sempre com os alunos, a questão da socialização e outras habilidades que ela tem por ter já exercido vários cargos na gestão. E a Carlinha, que veio para levar a leveza e a alegria, e despertar a curiosidade das crianças para a língua estrangeira. Então, e como nós sabemos, na rede pública nós estamos com muitos estrangeiros, então foi muito necessária a presença da Carla no nosso grupo, porque quando a gente lidou com socialização,
E a gente sempre inseriu os estrangeiros nos grupos e a Carlinha foi esse elo conosco. E é muito interessante que a gente chega nos lugares e a Carlinha coloca o pessoal para cantar em inglês, porque tem um projeto novo nos anos iniciais de inglês e desperta a curiosidade e a vontade dos nossos alunos a aprender outras línguas e a respeitar a diversidade de outros países. Então isso é muito importante e isso é conexão solidária. Então, o nosso projeto ele aborda temas transversais e temas complementares, questões de relevância social e didático-pedagógicas, incentivando a educação entre pares. É isso que a gente se importa, a educação entre pares. O projeto desenvolve dinâmicas de jogos teatrais em ambiente aberto, finalizando as rodas de conversa que acontecem na sala de aula. Então, a gente dá o início para a roda na sala de aula, para a roda de conversa em sala de aula, a gente apresenta um tema, contextualiza e depois a gente sai com esses alunos para um espaço maior e a gente faz essas dinâmicas que são muito legais. É um fechamento de coesão, de elo. A gente propõe uma reflexão e no final a gente faz o acolhimento de toda uma turma. Então, em sala de aula, dialogamos sobre a temática, contextualizamos, propomos reflexão e momento de escuta dos estudantes, isso é muito importante. Há um momento de escuta, ele tem um momento de fala, eles falam, por isso que nós estamos em 5, porque enquanto uma está contextualizando matemática, as outras estão atentas às necessidades dos estudantes, e eles procuram, falam, e a gente não quer uma sala estática, quieta, nós queremos uma sala de estudantes participativos. Então nós estamos naquele ambiente para acolher, para ouvir, para esclarecer e propor reflexões que levem o aluno a ter autonomia e responsabilidade por suas atitudes. Então a gente tem essa dinâmica final que é a socialização. Ela é muito, muito, muito maravilhosa no meu ponto de vista. E a Larissa e a Cida já fizeram essas dinâmicas com professores de gestão e sempre tem êxito. É muito divertido e, de fato, ele desperta o nosso sentimento de pertencimento. O projeto tem a parceria da equipe gestora da unidade escolar, corpo docente, grêmio estudantil e líderes de turma. Então, às vezes a gente vai para uma escola, a gente recebe convite, vamos trabalhar uma temática? Vamos, o que a gente faz? Trabalha líderes de turma e o grêmio estudantil, porque eles são multiplicadores. Às vezes existe uma sala específica, nós vamos trabalhar a sala específica que está com algum problema. Geralmente, nosso tema principal é bullying, cyberbullying, autocuidado, respeito, convivência, regras, o autocuidado e a autopercepção, né, de si mesmo. E então, às vezes a gente pode inserir um tema diferenciado. Por exemplo, nós já trabalhamos numa sala com temática do autismo, em parceria com a PEC de Educação Especial Marília. Então, nós estamos apresentando esse projeto para dizer que ele existe, nós já realizamos em algumas escolas e que nós estamos aqui na diretoria de ensino à disposição da equipe gestora e dos professores que queiram desenvolver alguma atividade com a sala, porque a gestão e os professores é o olhar dentro de uma escola. Então a gente sabe às vezes que a escola precisa conversar sobre alguma temática, precisa de um equilíbrio da harmonia do ambiente e então pode contar conosco. Qual é o objetivo e a importância desse projeto? É uma ação direcionada ao acolhimento e o fortalecimento das habilidades socioemocionais. Se fala muito em habilidades socioemocionais, mas quais são elas? E o que a gente faz com ela? E não é só do aluno, a gente percebe que as habilidades socioemocionais elas precisam ser trabalhadas na gestão, entre os professores, para chegar no aluno. Então, é muito importante a gente fortalecer essas nossas habilidades socioemocionais. Então, os grupos são grupos de fala e escuta, com a proposta de reflexão leve, divertida. É uma socialização, é o respeito pela diversidade, é o respeito pelo espaço do outro, que proporcione a troca de experiências, fortaleça as relações interpessoais, trabalhando com o desenvolvimento pessoal e humano. E ajuda mútua entre os pares. Ajuda mútua entre pares. Vamos olhar para o outro. Vamos olhar para nós mesmos e para o outro, né? O que o outro tem diferente de mim? Às vezes nada.
Então, os princípios norteadores do nosso projeto é abster-se de julgamentos. Não há julgamentos, não há preconceitos, não há juízos de valores. É proporcionar autoconsciência, autorresponsabilidade, generosidade, escutativa e o exercício da empatia. Os temas e assuntos abordados são previamente escolhidos pela equipe gestora escolar e sugeridos pelos estudantes. Então, a nossa base para dar início à nossa reflexão, nossa contextualização e nossas dinâmicas, a gente baseou num livro que chama Bullying e Cyberbullying. O que fazemos com o que fazem conosco? Então a gente coloca a reflexão. O que nós fazemos com o que fazem conosco? Então as crianças e adolescentes eles precisam aprender os seus limites. Não só o limite de não atingir o outro, mas o limite do que ele pode também tolerar ou não. Então a gente ensina, a gente conversa sobre a importância de dizer não em vários aspectos da vida. Esse livro, ele é da Maria Tereza Maldonado, então a gente se baseou na leitura deste livro para montar, para direcionar a nossa conversa. A conexão solidária na escola, as conversas baseadas nesse livro, o que fazemos com o que fazem conosco, ela propõe a reflexão das fronteiras entre brincadeira, agressão e perseguição implacável. Então, como distinguir entre brincadeiras saudáveis, em que todos se divertem, e o padrão de ataques repetitivos, no qual apenas alguns se divertem ou levam vantagens à custa de provocar sofrimento em outros. Então, quais são as manifestações mais comuns da agressividade entre o aluno? Como contribuir para o uso responsável da tecnologia e das redes sociais? O que estamos escolhendo em nossas vidas? O que fazemos com o que fazem conosco? Então, a base do nosso projeto, quando a gente fala de bullying e cyberbullying, é esse livro. É claro que a gente aborda essas questões de forma pedagógica e leve, mas como nós estamos falando com equipe gestoras e professores, nós estamos falando das características principais dessa nossa leitura. Então a gente, nesse livro, fala quais são os tipos de bullying, então a gente conversa com eles, o físico, social, verbal, moral, psicológico, material, sexual, virtual, que é o bullying, né? A gente fala sobre os protagonistas envolvidos, as vítimas provocadoras, vítimas agressoras, os agressores e os espectadores. E, inclusive, também, finalizamos a reflexão falando sobre a legislação, né? Da legislação sobre o bullying, que existe uma lei que entrou em vigor em 2016, que obriga as escolas a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying. Então a gente deixa bem claro que existe uma lei que não é punitiva, ela é educativa, só que existe um termo de responsabilidade do agressor para que ele não repita mais o que ele vem ocorrendo. Então é muito necessário que os alunos saibam. Não é uma ocorrência que o professor vai fazer na sala de aula, igual a gente esteve numa sala, professora, o professor fez a ocorrência, mas ele continua fazendo o que fazia antes. Não é uma ocorrência qualquer, né? É um registro baseado na lei anti-bullying, que exige o comprometimento do agressor e dos responsáveis do mesmo para que ele não cometa mais os mesmos atos. Então a gente conscientiza sobre essa importância de não ser vítima de bullying e também não provocar o bullying, que é uma via de mão dupla. Então a gente fala dessa lei de sistematização, a gente fala que não é um crime, só que as consequências do bullying, ele pode ser um crime quando a gente fala de lesão corporal, quando a gente fala do homicídio, né? E de outras várias características. Então os alunos eles falam que a vítima do bullying ele pode sofrer depressão, angústias. Então a gente faz essa reflexão, né, das consequências do bullying e do cyberbullying. E baseado na lei do programa de combate à intimidação sistemática bullying,
a gente fala das consequências, que pode ser uma suspensão, uma expulsão. Então a gente vai finalizando, depois de tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente observou, a gente finaliza com uma proposta. Vamos mudar a nossa maneira de olhar? Vamos mudar a nossa maneira de sentir e de agir? Então quem faz parte do problema também pode ser solução. Vítimas, agressores, espectadores podem fazer outras escolhas que os removam desses lugares já acostumados e criam um ambiente para aprender a ser e a conviver, um ambiente solidário, justo e responsável. Então a gente fala, a gente faz o que a gente propõe? Propõe a construção da cultura de paz no ambiente. Vamos ser soldados da paz? Vamos conviver com respeito às diferenças de modo a pensar e de ser, da cor da pele, de religião, apreciar a diversidade? Então a construção de paz, ela busca o que? Harmonia consigo mesmo, com os outros e com o ambiente que vivemos. Então a gente mostra para eles que construir a paz é responsabilidade de cada um de nós. Então a gente passa a mostrar que quantas vezes a gente presenciou uma agressão e não fizemos nada, né? Como que o espectador do bullying, do cyberbullying, encoraja ou inibe as ações dos agressores, né? A gente pede para que eles pensem nas consequências da exposição, percebam os perigos das redes sociais, reavaliem o que é popular, os likes, os seguidores, façam escolhas seguras no ambiente cibernético, nos meios de comunicação. Essa é a nossa proposta base. Então agora eu vou passar para as meninas que vão falar um pouquinho do que a gente realiza nas unidades escolares. Então, pessoal, dando continuidade na fala da Ellen, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho com esse projeto, né? Então, antes mesmo de iniciarmos as ações que são desenvolvidas no projeto, a gente sempre inicia com a parte do acolhimento, porque o acolhimento ele é fundamental, né? É um assunto que é trabalhado durante todo o ano e não somente no início do ano, porque ele favorece a integração dos alunos com toda a equipe escolar. E qual então seria o objetivo do acolhimento? Seria desenvolver as habilidades socioemocionais, ensinar o aluno a lidar com as suas emoções, né? E resolver problemas. Então, qual seria a importância de se acolher? A gente entender e respeitar o momento que cada um está vivenciando. E auxiliar também esses alunos a lidar com as suas emoções. Emoções é um assunto bastante delicado. A maioria das pessoas, elas não conseguem expor suas emoções. Ou por um determinado fator, ou por outro fator, né, que seja. Às vezes a pessoa acaba sendo muito tímida, então ela não consegue expor essas emoções, ou até mesmo por medo de expor suas emoções e depois acabar sendo ridicularizada, né? Então as pessoas elas não conseguem muito bem lidar com as suas emoções. E falando em emoções, tem até mesmo quem diz que o fato de você expor as suas emoções deixa em evidência que você é uma pessoa fraca. E a gente sabe que isso não é verdade. Expor as emoções, ela é fundamental nos dias de hoje, né? São tantas emoções, podemos falar de alegria, de tristeza, ansiedade, medo, nojo e tudo mais, né? E outras tantas. Mas esse projeto, de início, nós criamos e pensamos justamente por conta disso, porque ele lida com as emoções, ele vem de encontro a essas emoções. Então é uma maneira que nós pensamos em trabalhar com alunos e professores para que a gente facilite, a ideia é essa, é facilitar para que possa expor as suas emoções e o melhor, aprenda a lidar com as suas emoções, porque a partir do momento que você conseguir
lidar melhor com suas emoções, controlar as suas emoções, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Isso é importantíssimo, inclusive, para a saúde mental. Você aprender a lidar com essas emoções. E agora, pessoal, nós vamos dar continuidade com a fala da PEC Carla. Olá, meu nome é Carla, sou PEC de Língua Estrangeira Moderna, aqui da Diretoria de Ensino da região de Marília. Eu também integro o projeto Conexão Solidária na escola e a ideia inicial ao participar desse projeto junto com as meninas do Conviva, com a PEC Larissa, né, e a Cida de Educação Física, foi no sentido justamente de auxiliar os estudantes migrantes internacionais que estão chegando nas nossas escolas aqui na rede estadual, tanto do município de Marília quanto das outras escolas aqui da região. E depois nós fomos percebendo que nós poderíamos também desenvolver alguns trabalhos com a língua inglesa a fim de despertar, né, o interesse dos alunos, né, desde os anos iniciais, perpassando para os anos finais e ensino médio. Os estudantes eles participam das atividades do Conexão Solidária, com atividades de icebreaker, as atividades, né, que a gente costuma falar que são para quebrar o gelo mesmo. Então eles participam cantando as músicas do Hello Song, que faz parte dos livros didáticos de inglês dos anos iniciais. E é importante aqui ressaltar que com relação à migração internacional, a Organização Internacional para Migrações recomenda que as pessoas vindas de outros países sejam denominadas como migrantes internacionais e não como pessoas estrangeiras. Por quê? O termo estrangeiro, ele indica que a pessoa é sempre uma estranha em relação ao país em que ela se encontra. Por isso que vocês vão ouvir nós falarmos muito em estudantes migrantes internacionais, certo? E nesse grupo de estudantes internacionais, né, migrantes internacionais, nós também incluímos aqueles estudantes que estão em situação de refúgio, com um diferencial de terem saído, né, dos seus países de origem contra a sua vontade. E essas pessoas elas podem ser de origens diversas, mas principalmente, né, nós temos estudantes aqui na região de Marília que são bolivianos, são estudantes que vêm do Haiti, Venezuela, tá? Então nós temos muito estudantes migrantes internacionais nas escolas. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles podem ter passado por uma jornada envolvendo várias situações, né? Perseguições, guerras, né? Entre outras possibilidades. Então é muito importante que a equipe escolar leve tudo isso em consideração para proporcionar a esses estudantes migrantes internacionais um atendimento escolar digno, né? Sem preconceitos, sem bullying. Então, como a PEC Eliane comentou anteriormente, o acolhimento ele é primordial para esses estudantes também, tá? Porque a equipe escolar ela vai permitir que desde o primeiro contato que esse estudante tenha na escola, ele vai perceber a oportunidade que a escola oferece para ele, promovendo aí a sua integração, sua convivência social, né, a partir do diálogo e de trocas de experiências. E esse acolhimento, ele não acontece só no primeiro momento em que o aluno entra na escola. Ele vai perpassar o ano letivo inteiro. Então, o acolhimento ele deve acontecer sempre no período escolar, tá? Em todas as etapas. Aproveitando a oportunidade aqui desta ATPC, eu gostaria de deixar um recado para os professores de idiomas, tá? Que é sobre o credenciamento do Centro de Estudos de Línguas, o CEL. Ele pode ser feito entre o dia 5 de dezembro a 7 de dezembro de 2022. E este ano nós temos uma novidade para vocês, professores, estudantes. Além dos cursos de idiomas que já são ofertados no CEL, né, como inglês e espanhol, o CEL ele poderá ter agora a Libras, né, e o português como língua estrangeira para estudantes migrantes internacionais, desde que haja professores habilitados, né, e qualificados e demanda também.
Para maiores informações, vocês podem acessar o site da Diretoria de Ensino de Marília e lá vocês poderão conferir o edital completo, certo? Agora eu passo a palavra, então, para a PEC Aparecida, né, Cida de Educação Física. Muito obrigada. Olá, professores. Eu sou a PEC Aparecida de Educação Física da Diretoria de Ensino da região de Marília, né? E como vocês já ouviram falar sobre o projeto da Conexão Solidária, que foi idealizada pelas meninas do Conviva, a Eliane e a Ellen, então a Educação Física veio agregar, né, esse projeto. Bom, e qual é o papel da Educação Física nesse projeto que nós tentamos trabalhar? Então a Educação Física, ela trabalha para inserir o ser humano na cultura de movimento. O que é cultura de movimento? Cultura do movimento é a prática corporal e as suas habilidades que contribuem para o desenvolvimento psicomotor e o desenvolvimento de outras atividades da vida, estimulando novas habilidades corporais, convivências e de socialização. Por isso, propõe uma série de atividades planejadas para a promoção do condicionamento físico das crianças, dos jovens e dos adultos, colaborando com a saúde física e mental, tanto falado aqui nesse ATPC. Na fase escolar, a educação física ela faz toda a diferença na vida do aluno, não só para criar hábitos saudáveis e prática de esportes, mas também contribui para o seu desenvolvimento físico, melhorando a performance do aluno nos estudos e nas suas habilidades socioemocionais que foram ditas no início dessa TPC. Com isso, nós desenvolvemos a dinâmica do 1, 2, 3, tá? Esse é o nome da dinâmica. Então, nós separamos os alunos em duplas, tá? E a seguir, eles vão falar repetidamente ou seguidamente o número 1, 2, 3, né? Que é um teste de concentração e de socialização e interação entre todos. Então, eles vão dizendo 1, 2, 3. Você pode socializar trocando as duplas, tá? Depois, você pede para toda vez que o aluno disser o número 1, ele vai bater palma, tá? E assim continua. Depois, você coloca mais uma atividade, mais um movimento. Então, no número 1, ele bate a palma. No número 2, ele leva o braço. Então, 1, bate palma. 2, eleva o braço. 3, não faz nada. Depois, você pede novamente para eles trocarem as duplas, para se socializarem. Aí, o número 3, ele dá uma reboladinha. Então, como fica? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Aí, pessoal, e assim finalizam a dinâmica. Então, você pode socializar, trocando os pares, trocando os alunos, né? E eles vão se relacionando entre eles e fica uma coisa divertida e eles colaboram e participam bastante. E agora, eu passo a palavra para a PEC Larissa de Arte, que vai finalizar essa TPC. Olá, pessoal, retornando aqui então com vocês. Meu nome é Larissa, eu sou a PEC de Arte. E a minha função neste projeto Conexão Solidária na Escola é trazer a leveza da arte para dentro da sala de aula de uma forma diferenciada, né? Não pensando aí tanto no currículo, e sim na interação entre os alunos. Quando o convite da escola ele chega aqui para nós, em sua maioria, é porque a sala ela não consegue conviver. E o teatro ele tem essa função de convivência, ele tem o olho no olho, o pegar na mão e essa interação dos alunos então aí uns com os outros. Como todas as PECs aqui disseram, né, nós começamos com um acolhimento, a Carla ela canta com os alunos em inglês, tudo isso vai preparando o aluno para a oficina de arte e de educação física. A Cida, ela faz uma introdução com um alongamento, com o jogo 1, 2, 3, e então eu entro com os jogos teatrais, que na realidade não tem um roteiro específico, né? Eu não tenho um roteiro que eu geralmente sigo,
para esses jogos, porque depende de cada grupo, depende de cada sala, depende de cada escola. Mas em sua maioria eu uso um jogo chamado Mr. Ugg, onde eles precisam da sua concentração e da sua imaginação, porque nós usamos uma bolinha imaginária e eu falo para eles que essa bolinha imaginária ela quebra e que eu só levei aquela no dia da oficina, então nós não podemos quebrar, eles precisam prestar muita atenção no que é feito. Esse jogo, Mr. Ugg, ele serve para essa interação, para que eles possam se olhar, para que eles possam criar uma concentração como grupo, né? Que são, porque a partir do momento que eles são uma sala de aula, eles precisam dessa interação, senão a aula ela não acontece, né? Vocês como professores, vocês bem sabem que quando nós temos uma sala de aula que conversa muito, que não consegue interagir, que tem brigas, fica difícil que a aprendizagem ela aconteça. Então a gente entra com o teatro nessa função de então criar uma interação entre a sala de aula para que eles possam se conhecer e se conhecendo para que eles possam também, a partir do teatro, conhecerem a si próprios, porque quando a gente conhece a si próprios, nós conseguimos lidar com o que nós sentimos, e isso é muito importante pós-pandemia, que a gente possa lidar com o que a gente sente. Esse projeto ele não é desenvolvido só com alunos, nós desenvolvemos também com professores e gestão. Então, caso a sua escola queira um projeto bacana como o nosso, entre em contato com a gente, nossos telefones estarão aqui embaixo. É só você ligar aqui na diretoria de ensino ou mandar um WhatsApp, manda para nós, que nós atenderemos o pedido, passa para a gente exatamente o que acontece na sala e a gente então inicia com gestão e equipe docente e depois passa para a sala de aula.